Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula aqui do nosso curso de JavaScript. Pessoal, a gente já falou sobre bastante coisa e agora a gente vai falar sobre mais uma que, olha, é muito importante, que são as estruturas condicionais. Até agora, a gente estava executando o nosso código uma coisa abaixo da outra. Lembra? Todas as linhas que a gente colocava no nosso código eram executadas, sendo que essa estrutura, que é chamada estrutura condicional, é o primeiro tipo que a gente vai ter de estrutura de controle de fluxo. O que é uma estrutura de controle de fluxo? É aquela que consegue, de fato, controlar o fluxo de execução do nosso código. Ou seja, nem toda a linha de código agora vai ser executada. Ela só vai ser executada se determinada condição for satisfeita. E, do contrário, a gente pode acabar executando outras linhas de código. Então, para tudo isso ficar um pouco mais claro e você entender o que é a estrutura condicional, vamos aqui para a minha tela, tá? E eu já vou mostrar aqui para vocês esse fluxograma para ficar bem claro a ideia do que a gente vai fazer inicialmente aqui. Um código bem simples para você entender essa estrutura condicional no JavaScript. Então, o que o nosso código vai fazer agora é o seguinte: a gente vai obter a idade da pessoa, ou a gente pode setar uma idade lá fixa numa variável, certo? E aí a gente vai comparar. Se a idade dessa pessoa for maior ou igual a 18, olha só, lado direito, sim, né? Então a gente vai imprimir você é maior de idade. Do contrário, ou seja, caso a idade não seja maior ou igual a 18 anos, então a gente vai imprimir você é menor de idade. A gente já consegue fazer isso com os códigos que a gente já aprendeu até aqui? Não. Por que a gente não consegue fazer isso? Vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso VS Code. E aí vamos criar aqui uma variável chamada idade. Inclusive, pessoal, mais adiante eu vou mostrar para vocês como a gente faz para ler, tá? Variáveis do usuário, o usuário digitar a informação. No JavaScript, aqui no Node, é um pouquinho mais chatinho da gente fazer isso, a gente vai ter que ver um conceito a mais. Então, por enquanto, vamos só setar uma variável aqui com um valor constante. Eu vou colocar que a gente tem, sei lá, 20 anos, beleza? Então, consta idade recebe 20. Se a gente fosse imprimir que a pessoa tem maior de idade ou não é maior de idade, a gente, no momento, só consegue imprimir direto. Então, por exemplo, você é maior de idade. Beleza? E você é menor de idade. Tá? Então, olha só, a gente consegue imprimir um abaixo do outro, mas eu não consigo imprimir isso aqui se a idade for maior ou igual a 18. Até agora não tem como, eu não consigo colocar essa condição para não imprimir o de baixo, sabe? Não dá. Então é aí que entram as condicionais, as estruturas condicionais. A estrutura condicional mais básica, mais utilizada é o if, tá bom, pessoal? Isso não só no JavaScript, em várias outras linguagens, e é exatamente ela que a gente vai conhecer aqui. If, traduzindo para o português, seria o se, né? Então, a ideia do nosso código é exatamente essa. Se a idade da pessoa for maior ou igual a 18 anos, então faça tal coisa. Do contrário, faça outra coisa. Então, esse if é o começo da estrutura. Então, você coloca aí essa palavra if, você vai ver que o VS Code já vai destacar essa palavra com uma cor diferente, porque é uma palavra reservada, né? Justamente para fazer esses condicionais. Você tem que lembrar de sempre abrir parênteses, isso aqui é uma regra para o JavaScript. Outras linguagens não exigem isso, como o Python, por exemplo, mas no JavaScript você tem que abrir parênteses para colocar a condição dentro dos parênteses, beleza? Então não esquece desse detalhe. E aí aqui dentro você coloca a condição. Qual é a condição? Lembra que a gente estudou operadores booleanos? Então é aqui que eles vão entrar, certo? Ó, então a condição é se a idade for o quê? Maior ou igual a 18. Lembra que essa é a condição? A gente viu lá no fluxograma? Então, se isso for verdade, então eu quero imprimir você é maior de idade, concorda? Como é que eu faço para colocar dentro dessa condição para ele imprimir você é maior de idade? Você, logo depois de fechar os parênteses da condição do if, você vai abrir chaves, beleza? Então, quando você abre chaves e aperta Enter, o próprio VS Code ele já identa o código para você. Tá vendo que ele criou um espaçozinho aqui? Esse espaço não é obrigatório. Se você não colocar no JavaScript, ele não vai dar erro para você, beleza? Como em algumas linguagens é obrigatório que você tenha.
Porém, é legal para você conseguir ver o seu código de uma forma melhor. Você sabe que o que você colocar aqui dentro está dentro desse if. Então, só vai ser executado se isso aqui for verdadeiro, for true. Beleza? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa linha de código aqui, ó, e vai jogar dentro desse if. Então, olha que bacana. Outro detalhe legal é que no JavaScript a gente tem essas chaves, né? Então, tudo que você colocar dentro dessas chaves vai ser executado nesse if aqui, se essa condição for verdadeira. Então, aqui você pode, ó, poderia encher com várias, não sei o que foi que eu fiz aí, tá? Apareceu essa palavra, mas tudo bem. Então, ó, você pode encher de código aqui embaixo, beleza? Sem nenhum problema, que vai acontecer somente se esse if for verdadeiro. Tá? Mas eu vou apagar, por enquanto a gente só vai ficar com essa linha de código mesmo. E aí, pessoal, isso aqui, ó, se a gente rodar, vamos rodar o código do jeito que ele está aqui, ó, eu vou executar esse código aqui, ó. E aí o que é que acontece? Você é maior de idade e você é menor de idade. Por que que isso aconteceu? Vamos lá. Como a nossa idade é 20, esse if aqui deu verdadeiro, concorda? 20 é maior ou igual a 18. Faz sentido? E aí ele imprimiu você é maior de idade. Porém, o você é menor de idade está fora do if e está solto. Então, ele sempre vai acontecer independente da idade que a pessoa tenha. Concorda com isso? Está faltando alguma coisa ainda na nossa estrutura condicional aqui. Que é o quê? Uma outra palavrinha reservada. Então, depois, ó, do fechamento das chaves do if, você pode utilizar uma outra palavra reservada do JavaScript, que é o else. O que esse else significa? Do contrário, se a gente for traduzir para o português. Então, olha só, do contrário, você abre as chaves de novo e dentro dele você vai colocar esse você é menor de idade. Então, deixa eu explicar para vocês o que é que está acontecendo aqui. Olha só, se essa condição for verdadeira, ele vai entrar aqui e vai acabar o código. Beleza? Agora, se essa condição aqui for falsa, por exemplo, se eu colocar aqui que eu tenho 10 anos de idade, isso aqui vai dar falso. Faz sentido, não faz? 10 é menor do que 18, não é maior nem é igual. Então, ele vai entrar no do contrário. Caso contrário, caso isso aqui não seja verdade, ou seja, caso isso aqui seja falso, então, imprima essa outra mensagem. Agora a estrutura está completa. A gente tem uma condição para o caso de ser verdadeiro e tem outra condição para o caso de ser falso. E aí agora a gente pode executar o nosso código aqui. Deixa eu só dar uma limpada, né, para rodar aqui de novo, ó. Você é menor de idade. Agora sim, pessoal. Veja que ele não imprimiu os dois. Se eu voltar aqui para 20, ele também não vai imprimir os dois, ó. Ele imprime você é maior de idade e acabou. Ele não entra no else, porque o else é só se não for verdadeiro. Beleza? Sacou aí essa ideia? Então, isso aqui é uma estrutura muito comum, mas ela ainda não está completa. A gente ainda pode adicionar um outro termo dentro dessa estrutura condicional aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, vamos colocar uma situação aqui um pouquinho mais elaborada. Imagina que seja a nota de um aluno. Um aluno ele é aprovado se a nota dele for o quê? Maior ou igual a 7, vamos colocar assim, tá? Então, até vou colocar como comentário aqui, ó. Se nota ou média, né? Eu vou chamar de média, tá? Se média for maior ou igual a 7, ele está aprovado, beleza? Se a nota for menor do que 7, mas ela for, ó, e a média for maior ou igual a 5, ele vai... Opa, eu até vou colocar em português, né? Eu misturei aqui inglês e português, vou colocar aqui o português mesmo, beleza? Então ele vai para, vamos supor que para recuperação, tá? Ó, recuperação. E para fechar, a gente diz que se a média for menor do que 5, ele está reprovado. Vamos colocar essas condições aqui, aí você já vai ver que é um pouquinho mais elaborado e é exatamente o que eu já quero te dar como base aqui para os códigos que você for desenvolver. Então, olha só, eu vou criar uma variável aqui chamada média. Para limpar o que estava sendo feito antes, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer um console.clear, tá? Então, eu estou só limpando a saída anterior, né? As saídas anteriores. E aí aqui eu vou criar, então, o meu código para esse novo cenário. Então, ó, se a média, eu vou criar aqui uma variável média. Faltou aqui eu colocar let, né? Ou const, tanto faz. Nesse caso aqui, eu vou dizer que a média é 10, inicialmente. Então, ó,
Se a média, isso aqui a gente já conhece, então vou um pouco mais rápido. Ó. Se a média for maior ou igual a 7, então não tem o que fazer. Imprime para ele aprovado ou aprovada, beleza? Do contrário, aí até agora a gente só tinha aprendido do contrário, né? Então a gente só tinha duas condições. Se for maior ou igual a 7, aprovado. Se for menor ou igual a 7, ou melhor, se for menor do que 7, reprovado. Mas não é assim a nossa lógica agora. A nossa lógica tem um meio termo, né? Que seria a recuperação. Como é que a gente faz esse meio termo aqui no JavaScript? A gente pode utilizar um else if. Então, olha só, se a média for maior ou igual a 7, já imprime aprovado. Do contrário, se a média for menor do que 7 e, ao mesmo tempo, a média for maior ou igual a 5, então imprime recuperação. Então, olha que legal, a gente criou uma outra condição para o caso disso aqui não ser verdadeiro. Então, se não for, e a média for menor do que 7 e maior do que 5, imprime recuperação. Vejam que esse código está até um pouquinho redundante aqui, tá? Para quem já conhece um pouquinho de programação ou pensou aí na lógica mesmo, tá? Já deve ter chegado a essa conclusão. A gente nem precisa colocar essa condição aqui de ser menor do que 7. Por quê? Pensa um pouquinho aí comigo, né? Ó, se a média aqui ela é maior do que 5 e ele não entrou nessa comparação, nessa condição, obviamente a média ela é menor do que 7, tá? Não sei se eu falei 5 antes, tá? Me perdoe se eu falei 5, mas enfim. A ideia é, se a média aqui não é maior do que 5, então, aliás, não é maior do que 7 ou igual, então ela é menor do que 7. Concorda com isso? Então não faz sentido eu comparar se a média é menor do que 7, porque se ela não entrou nessa condição, é garantido que ela é menor do que 7. Beleza? Então basta eu comparar se a média agora é maior do que 5. Porque se ela for maior ou igual a 5, aí é recuperação. Agora, se mesmo assim a média ela for menor que 7 e ainda menor do que 5, pessoal, aí ó, do contrário, não tem o que fazer. Infelizmente, a gente vai imprimir aqui, ó, recuperação. Aliás, reprovado, né? Ou reprovada, tá? Então, olha só que código bacana. A gente já tem aqui uma estrutura bem mais completa, né? Uma estrutura de um if mais completo. Eu posso executar aqui e veja que apareceu aprovada ou aprovado, porque a média é 10, certo? Se eu colocar que a média é 7, continua aprovada ou aprovado. Se eu colocar 6.999, né, já é abaixo de 7, então vai para recuperação, beleza? Se eu colocar aqui 4.999, opa, ficou um 6 aqui na frente. Se eu colocar 4.999, reprovada ou reprovado. Beleza? Então a gente já tem uma estrutura bem completa e eu não sei se você lembra, deve lembrar, né? Antes a gente tinha aqui uma condição composta, lembra? Média menor do que 7 e média maior do que 5. Então aproveitei já para mostrar naquele exemplo anterior que você pode combinar também comparações. Do mesmo jeito que a gente viu nos operadores booleanos, se a gente viu aquele AND, a gente viu aquele OR, que são as duas barrinhas, cadê ela aqui, ó? Então, as duas barrinhas, você pode utilizar esses caras, o AND, o OR, ou até aquele NOT, que a gente também estudou, que é uma exclamaçãozinha. Então, você pode usar dentro do if, nas comparações, qualquer um desses operadores. Fica essa dica também para quando você estiver fazendo algum exercício que seja mais complexo. Tranquilo? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para mostrar para vocês nessa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai ficar utilizando o if como estrutura condicional aqui no JavaScript, embora ele ainda possua outra, tá? Que é o switch. O switch é uma outra estrutura condicional, mas não é tão utilizada, tá? É utilizada em casos bem específicos. Então, eu, por exemplo, no meu dia a dia como desenvolvedor que trabalho com JavaScript, não utilizo, tá? Muito raramente. Então a gente vai focar só no if para você ficar bem fera nessa estrutura que você certamente vai utilizar bastante nos seus códigos, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo.